Oscar foi embora, Alain? Boa tarde, seja bem-vindo, irmão. Boa tarde, Max, boa tarde, Ale, boa tarde aí, nossa audiência. Infelizmente, uma sexta-feira, né? Uma sexta-feira em que eu tô aqui te encontrando, seria de felicidade, não é? Porque nós perdemos aí o maior jogador de basquete de todos os tempos do Brasil. Oscar Schmidt, aos 68 anos, passou mal, foi levado ao hospital e ainda não temos maiores detalhes, porque isso aconteceu agora, nós apuramos, inclusive entramos em todos os sites, eles ainda estão atualizando a notícia. A notícia principal é de que ele não se sentiu bem, foi para a unidade de tratamento, foi para o hospital e não resistiu, mas ainda não entregaram os detalhes. Oscar Schmidt, eu sou um cara que eu gosto muito de basquete. Eu sei disso, por isso que eu te chamei para falar de basquete. Desde sempre, é um cara que participou da minha infância, o Oscar Schmidt. Desde 87, eu lembro que eu assistia muito futebol, mas eu assistia basquete numa época em que o basquete ele não tinha tanta entrada no Brasil como tem hoje em dia. A NBA era algo televisiva e tudo isso. E o Oscar Schmidt, sem dúvida nenhuma, ele é uma referência não só para mim, não só para o basquete mundial, como para o mundo inteiro. Por exemplo, o Shaquille O'Neal, esses dias, deu uma entrevista falando que ele gostaria muito de ter jogado junto com o Stephen Curry, que é o melhor arremessador da NBA hoje, porque o Stephen Curry tem um arremesso parecido com o de Oscar Schmidt. Verdade. O jeito dele, o Shaquille O'Neal fez essa referência. Cara, deixa eu te contar um negócio. Em 1900... Max, eu não sei se você tem alguma relação com o basquete, Max, mas o que eu vou lhe dizer, em 1986, eu chegando em Bauru, tinha 11 para 12 anos, e teve o Mundial de Basquete de 1986. Inclusive, Alain, se você quiser, eu vou encontrar em casa, eu tenho o manual do Mundial de Basquete de 86 da revista Placar. A Placar fez um formato diferente, pequenininho e tal, um manual daquele Mundial, né? Quem jogava contra quem e tal, os jogos. E eu me lembro perfeitamente de uma seleção que marcou muito para mim, né? Com Mauri, Guerrinha, Israel, Marcel, Oscar, Pipoca, Gerson, né? Tinha o Rolando, era uma seleção espetacular. Primeiro brasileiro a atuar na NBA, Rolando. Era um gigante, era 2,18. Caramba, era gigantesco e tal, né? E eu me lembro perfeitamente daquela seleção, né? E o Oscar era o comandante, era quem era o coração do negócio, era, né? O coração. Marcel, talvez eu visse como mais a mente do negócio, né? Mais introspectivo e tal, mas o Oscar era o cara do vamos pro pau, sabe? O Oscar contagiava, né? E aí, 87, aquela vitória. Inclusive, é isso que eu ia falar. Inclusive, essa vitória foi um dos marcos no basquete americano, que os americanos, eles mudaram o jeito dele de jogar. Primeiro, eles começaram a apostar mais nas bolas de 3 pontos, que era algo que não tinha tanto no basquete americano, e nós acabamos aquela virada no Pan-Americano com o Oscar, com o Marcel, com o Mauri capitaneando o time pelas bolas de 3, né? Era uma seleção universitária dos Estados Unidos, e depois também isso aí abriu a porta para que os Estados Unidos pleiteassem que os profissionais da NBA fossem para as Olimpíadas, porque eles não podiam, né? Quem era profissional não jogava Jogos Olímpicos, e eles queriam colocar os profissionais, porque após essa derrota, que para eles foi humilhante por ser em casa em Indianápolis, eles não queriam mais perder jogos para seleções como o Brasil ou mesmo Rússia, na época da Guerra Fria. Então colocaram os profissionais, e um dos motivos de colocar foi essa derrota do Brasil, diante do Brasil em Indianápolis, com a seleção americana. E quem capitaneou isso aí? Aquela cena do Oscar correndo pela quadra. Max, você tem alguma relação com o basquete, Max, ou não? Olha, Pitória, eu tive a minha época ali que acompanhava muito a NBA, né, na época do Kobe Bryant, na época do Los Angeles Lakers ali, gostava muito, mas foi pouco tempo. Confesso que não entendo muito de basquete, não. Consigo assistir o jogo, me divirto, mas não é algo que eu tenha tanto conhecimento, Pitória. Você vê que hoje eu continuo a relacionar com basquete, hoje eu guardo a bola debaixo da camisa. Eu guardo a bola está aqui sempre comigo, uma bolinha de basquete. Está sempre comigo. Você ri, né, Lizinho? A bola está sempre comigo, eu vivo numa boa com isso. Mas o Oscar, bom, vai cedo, 68 anos, vai cedo demais. Muita falta. Mas está registrado. Ele sempre falou muito sobre o treinamento, então ele foi um grande exemplo daquele cara que tem trabalho duro, perseverança, aquele cara que era o primeiro a chegar no treino, o último a sair, chutava 1000 bolas depois, e o fato dele ser brasileiro de verdade, patriota como todos nós aqui, é o fato dele ter recusado. Ele foi draftado pelo New Jersey Nets para jogar na NBA. Ele não quis jogar na NBA porque ele, ao jogar automaticamente aquilo que ele estava falando, ele não poderia mais atuar pelo Brasil em Olimpíadas. Então ele preferiu não ir pro New Jersey, para a NBA, para poder continuar vestindo a camisa do Brasil nas Olimpíadas.
Alain Carioca, de segunda a sexta, das 12h60, né, até as 12h60, das 13 horas até as 14h60. Das 13, não dá, é. Das 13 é sacanagem. Não, aqui das não 12 cabe. horas e 60 minutos até as 14 horas e 60 minutos. Isso, até as 15. 15 pode, né? Valeu, cara, e bom final de semana. Obrigado, Ale, tamo junto. Deus Valeu. abençoe vocês. Dá um beijão no teu pai. Pode deixar, obrigado. Ô, Max, deixa eu te contar um negócio rapidinho. Se eu tô no rádio hoje, é por conta do pai desse cara. Você acredita? Olha só. O Alceu Rodrigues de Souza, o que eu chamo de carinhosamente de Rodrigues, foi o cara que abriu a porta pela primeira vez numa emissora de rádio para eu ser auxiliar discotecário, arrumando as capas dos discos e limpando os discos que iam para a programação. Foi o pai do Alain que abriu a porta para mim. Imagina o tamanho do carinho que eu tenho por essa família. E certamente o Alceuzão está lá ouvindo a gente. E eu tenho que falar para você que eu entrei no rádio graças a você. Meu pai também e Puxou uma você. fila. Porque a primeira vez que eu dividi um microfone foi com você. Foi comigo. 1999. 1999. A gente Tamo já junto. trabalhava internamente, É isso mas aí. aqui foi junto contigo. E agora estamos aqui, então Deus é perfeito mesmo. Está cuidando da gente. Valeu, Cari. Obrigado, Bom meu final irmão. de semana. Tchau, tchau. Alain Carioca, ponta direita, de segunda a sexta, das 12h60 às 15 horas. Fechado. Das 13 às 15 é sacanagem.